Olá, pessoal. Hoje com mais um tema. Sempre aqui eu fazendo esses temas maravilhosos. Hoje com esse tema: viver melhor, cada vez melhor. E esse tema engloba vários trechinhos, né? Um trechinho daqui, um trechinho dali, de vários assuntos da cultura racional. Estamos nessa civilização. Para chegar nessa civilização, precisamos de evoluir com a evolução natural da natureza, que ela evoluiu com a evolução natural dela, que é a parte que está ligada às duas energias elétrica magnética. Essa é a evolução natural da natureza. A artificial, ela é a parte mental do ser humano, ou seja, o ser humano ele teve essa capacidade de criar todo o artificialismo, mas o artificialismo ele não surgiu por acaso. Ele teve que existir, as aparências tiveram que existir para o ser humano ele ter um suporte, né, das aparências para ele poder suportar o sofrimento, né, o sofrimento que é a lapidação. Então, o que é o sofrimento? Ele representa para nós hoje da cultura racional. O sofrimento, ele sempre, se a pessoa não se conhecer, ela sempre o sofrimento vai piorar, ou ela vai estacionar mesmo até morrer. O sofrimento da pessoa, ela vai ficar marcando passo naquilo que ela sabe, né? O racional superior menciona as pessoas de barriga cheia, que depois que ela tem tudo que ela consegue, ela não quer saber mais de nada. Ela acha que tudo que tem para ela já está bom. Portanto, a riqueza, ela não quer dizer uma condição de viver melhor, cada vez melhor. Porque existe ricos e outros ricos, né? Ricos e ricos, né? Os ricos é que eles conseguem viver bem na simplicidade dele, e outros na extravagância, por eles serem pessoas insatisfeitas com o que têm. Acaba morrendo mais cedo porque o corpo nosso ele não tem a estrutura, ele não tem essa estrutura de aguentar tudo que existe no mundo para você desfrutar. Por quê? Porque já a matéria ela foi feita para ser para lapidar o ser humano. A matéria ela já é uma condição degenerada, deformada, poluída. Então tudo que existe no mundo ele não vai preencher o vazio do ser humano, ele vai trazer sim uma satisfação momentânea, né? E o corpo da pessoa não vai aguentar. Então a pessoa ela fica iludida, encantada com esse mundo, e a tendência do corpo não ter essa estrutura. Por isso que o se conhecer cada vez melhor, a gente vai sendo cada vez melhor, vamos vivendo melhor naturalmente com esse conhecimento da cultura racional, e ela vai definindo e deixando em definitivo dentro da estrutura das energias que a gente foi feita. Então, para que eu possa aguentar viver nesse mundo, eu preciso de mudar, né? Mudar toda a frequência baixa, a frequência poluída dessas duas energias que ela imperou na fase do animal racional. Então agora, como nós estamos na fase racional, a estrutura é outra, a estrutura é de aparelho racional. Então eu vou ler um pouquinho aqui para não ficar só nas minhas palavras. Eu amo de paixão, amo de coração e alma, né? As palavras do racional superior, as mensagens vindas do nosso mundo de origem. E hoje eu tô com quase a mesma cor desse livro aqui,
que é o primeiro volume, e tem várias outras cores, dependendo da onde é feita a capa, porque pela tinta, né, que as impressoras usam, que é a marca das pessoas que compram as tintas, fica com a tonalidade às vezes mais escura, assim, que não tá nem aparecendo. Essa aqui não tá aparecendo quase nada, né? Tem que chegar perto aqui para a pessoa ler aqui, ó, Universo em Desencanto. Se ele tivesse escrito em branco, né, o fundo azul e o Universo em Desencanto em branco, né, ficava mais visível aqui, né, mais visível para ler. Então, aí hoje é a cor azul, né, nós somos quarta-feira, 29 de março, 10 horas, né, na parte da manhã. Tenham um bom dia a todos, né, tenham um bom dia, dou esse bom dia a todos que assistiram esse vídeo na parte da manhã, aqueles que, né, não possuem nenhuma atividade de trabalho secular. Das pessoas que vão também assistir o vídeo à tarde, né? Boa tarde racional a todos. E uma boa noite racional a todos, para aqueles que depois da noite vão chegar a ver esse vídeo. Então eu vou ler aqui. Esse livro, tem que deixar marcada essa parte aqui para depois eu não ficar perdida. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, esse daqui depois que eu vou ler, falando só mais um pouquinho sobre esse assunto, falando de viver melhor, cada vez melhor. Olha, pessoal, se eu for contar aqui, eu vou deixar para ter um vídeo específico para que eu possa dar o meu relato de vida aqui, né? Meu relato de vida aqui, tudo como que eu cheguei, né? Eu cheguei me arrastando praticamente, né? Quando eu conheci a cultura racional, me arrastando, né, mesmo, né? Uma depressão violenta, né? Depois em outro vídeo aí eu vou relatar toda a minha vida aqui para que as pessoas saibam que a cultura racional é outra estrutura que eu tô falando, é outra estrutura. Quando você conhece, né, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o nosso desejo é nós desenvolver essas três partes preciosas que já tá com a gente, que é o raciocínio, a glândula pineal, que ela vai estruturar todo o nosso físico, ela vai regular todos os nossos hormônios. Então ela vai entrar num comando racional dentro de nós. Quando ela se desmaterializar, ela vai naturalmente trazer esse processo de um aumento dos anos de vida, né? Para você ver como que tem a ideia do aparelho racional. Então esse é o desejo de todo estudante, dele ter a evidência racional para que ele possa clarear mais ainda o entendimento dele, que ele já está entendendo, já está compreendendo, já está sentindo todas as coisas que está aqui, sentindo na própria parte mesmo do ser humano, né, dos sentimentos melhores, né, do amor, da paz e fraternidade, e além, né, que são os três poderes, né, paz, amor e fraternidade, através da gente se desligar dessas duas energias que deixam a gente pessoas briguentas, pessoas, né, beligerantes, né, que fica toda hora arrumando confusão consigo mesmo. Às vezes eu fico, né, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu odeio porque eu ter feito isso. Às vezes a pessoa leva para si, né, as coisas que fez de errado e não gostaria de ter feito, porque sofreu muito por coisas erradas, né, por coisas que falhou, né, teve muitas falhas, né, porque nós somos imperfeitos por causa dessas duas energias que nos lapidam, e porque também somos feitos dela, né. Então, vou ler aqui já, né, rapidinho, alguma coisa aqui tratando aqui. Né, esse livro esse aqui é o primeiro, mas esse também, ele é a mesma, ó, pra você ver, a cor é diferente já, mas esse não é o primeiro, esse aqui
o 12º da obra, né? Ele tem a mesma cor, né? Tem uns 3 ou 4 livros que tem a cor azul, deve ser uns 3, dos 21 da obra, né? Esse é o 12º, o 12 da obra. E aqui na página 111 está aqui. O que fazia serem uns contra os outros é estarem ligados ao fluido elétrico e magnético. Então aí tinham que viver confusos com tudo, e das confusões as contendas, os desentendimentos uns contra os outros, devido os dois fluidos causadores do desajuste na classe de animal racional. Agora, preste bem atenção, isso aqui é muito importante. Com a divisão dos dois mundos, cada qual na sua classe, cada qual na sua categoria, cada um no seu verdadeiro mundo. O mundo do mal é o elétrico e magnético, ao qual vivemos. E o mundo do bem é o mundo racional, para onde todos nós estamos voltando, retornando. Essa é a divisão feita, e todos vivendo naturalmente devido à fase que estão, ser de aparelho racional. Todos por estarem dentro dessa fase, não importa que a pessoa não esteja estudando cultura racional, mas ela está dentro da fase racional. Por quê? Porque o comando da fase racional é energia racional, né? Se a pessoa está dentro da fase racional e ela não conhece a fase racional, a cultura racional, ela ainda está ligada ao feito dela, ao elétrico magnético. Já nós que entramos, né, nesse conhecimento, estamos entrando, a energia está entrando pelo nosso contato com a energia diária, pela energia racional estamos nos desligando desse segundo mundo, o mundo do mal, que é esse mundo elétrico e magnético. Todos por estarem dentro da fase, quem governa a fase, queira ou não queiram, tem que viver racionalmente, porque o pensamento é um só, é racional. Então está aí o equilíbrio do mundo, o equilíbrio de todos, cada um em seus lugares, cada qual no seu verdadeiro mundo. O mundo do aparelho racional é o mundo racional, o mundo do animal irracional é o mundo do elétrico e magnético, o mundo do mal. E assim hoje a felicidade verdadeira chegou para todos, a fraternidade verdadeira chegou para todos. Não vão haver mais divergências, porque é um pensamento só racional. No relógio de todos é transmitido tudo quanto é de racional. Somente funcionará racionalmente o relógio, que é a cabeça, e não é que vão ficar puros, limpos e perfeitos. Não, porque na matéria não há puros, mas vão ficar sim equilibrados racionalmente, passa a viver com equilíbrio racional, porque é mesmo da fase, a fase é racional, a fase que governa, a fase que domina. Então prevalece para todos os domínios da fase o domínio racional, queira ou não queiram. O mundo está na fase de divisão dos dois mundos, essa fase da divisão, a fase racional, a fase do aparelho racional. Então, o que significa essa divisão? Significa que, a partir do momento que a energia racional ela entrou no universo, a energia do verdadeiro mundo, a energia pura, limpa e perfeita, a qual não conhecemos, ao qual não estávamos ligados e sim desligados. E porque nós estávamos desligados, agora já o racional superior trouxe Manuel Jacinto Coelho, que se deslocou do mundo racional para morar aqui junto com nós, né? O Deus da Terra, racional superior, MJC, morar aqui junto com a humanidade e trazer essa mensagem para nós de novo religarmos a nossa verdadeira origem a essa energia pura, limpa e perfeita, que iria equilibrar todos. Então, por que a separação? Porque a separação é que o feito como foi feito já materializou tudo, a planície racional materializou todas as coisas aqui. Ela vai descendo para a água,
Ela vai descendo tudo água para depois se transformar em energia, para depois se transformar em massa cósmica pura, limpa e perfeita. Então, né, não sei se é o inverso, transforma primeiro em energia, em massa cósmica, depois em energia. Não, eu acho que chega na planície racional, a água ela se transforma em energia, da qual ela se transformou na energia elétrica, né, a água, e a terra, né, energia magnética. Então esse segundo mundo já está separado, porque já separou uma coisa da outra. A natureza que comanda agora a fase racional o natural da natureza, que é a energia racional. Esse é o nosso verdadeiro natural. Então, como que a gente pode viver melhor, cada vez melhor? Eu tenho o meu relato. Num outro momento eu vou trazer o meu relato aqui de como que minha vida melhorou, do como que eu mudei da água para o vinho. Por que da água para o vinho? Por que não do vinho para a água? Porque a água, o vinho, ele é uma coisa consistente, ela é uma coisa mais rica, né? O vinho, ele é extraído do suco da uva, né? A uva a uva, ela é um fruto que ele é atrativo aos olhos. Já a água, ela é boa assim também, mas ela não é atrativa melhor do que o vinho. Então, qual que é a melhor atração para a minha vida? De se transformar da água para o vinho, né? Ou, diferente, né? Do preto para o branco, né? Estava em trevas. Então, lembrando dessa palavra aqui, já também vou me remetendo já para o livro que eu estou lendo aqui, o que eu tenho a proposta para todos aqui, as pessoas que não conhecem a cultura racional, passarem a estudar a cultura racional. Mesmo aquelas pessoas que estão desanimadas, os estudantes iniciantes, continuarem, porque se você continuar, persistir, sua vida vai melhorar. Tenho certeza, porque melhorou de muitos. Muitos estudantes têm seus relatos maravilhosos de mudança, né? Por quê? Porque essa é a verdadeira mudança que eu falei. Não é que eu vou querer ter a riqueza e depois as outras coisas não vão definir na minha vida, porque eu não me conheço. A riqueza, ela traz muita facilidade para as coisas, o dinheiro facilita muito, mas a energia racional, ela tudo pode, a energia do nosso primeiro mundo, a energia racional, ela tudo pode transformar a nossa vida. E a natureza tem as suas linhas gerais da natureza, que ela traz de tudo de sobra para todos. Essa é a verdadeira definição e definitiva, é a abundância do ser humano, né? Porque ligada à natureza, a natureza já que alimenta todos, mas a poder de quê? De muito trabalho, de muito custo, de muito sacrifício. Ela trouxe sim, ela dá tudo, tem tudo aí, tem todos os alimentos, mas para a gente poder obter esses alimentos, precisamos de trabalhar para poder comer, para poder sobreviver. Logo, quando a gente está ligado à energia racional, não temos mais esse sacrifício todo. As coisas vão se deslanchando, as coisas vão abrindo, as portas vão se abrindo. Todas essas portas, ó. Olha aqui, ó. Cada portal tem uma cor diferente. Cada portal tem uma cor diferente. Todas essas portas vão se abrindo para nós e tornando nós cada vez mais, né? Os habitantes do astral superior, eles estão nos ajudando. Ele quer que você se adiante. Se você adianta como ele se adiantou e ele chegou nesse patamar, ele está lá, né? Ele está só um pouquinho abaixo do mundo racional. Eles ganharam essa luz. Por quê? Porque eles entenderam que o bem, né, tem que ser feito com a consciência deles. Então a consciência deles era o quê? Era superior. Então eles sempre praticaram o bem, esses seres, né? E eles se elevaram, né?
Então, a mesma coisa nós estamos aprendendo hoje, para que essas portas abrem na nossa vida e cada vez melhoramos, sempre cada vez mais. Bom, então no 114 do histórico, que eu estou nele, logo que a pessoa tiver ela seguindo esses vídeos do canal aqui, do Livro Natural da Natureza, né, que é o nome do meu canal, elas vão saber que eu estou sempre aqui na sequência do meu estudo. Logo também eu estou também apresentando outros livros aqui tratando do mesmo assunto, né? Eu não estou misturando, fazendo uma mistureba, eu estou trazendo aquilo que eu estou falando, estou aqui apresentando aonde que está escrito isso no livro, não é mesmo? Então, aqui ele está falando que hoje todos que passaram as aparências pareciam tudo ser. Hoje estamos vendo que as aparências nada são. Estão na página 79. É verdade, as aparências nada são. Por quê? Porque acabei de dizer, né? As aparências foi feita pela natureza. Por quê? Para aguentar o sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento, ele é uma preparação. Ele é uma preparação para você ficar preparado em condições de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, página 77. Então, na página 77, que ela chega até a página 81, falando sobre essas mudanças de como quem não se conhecia, quando passa a se conhecer, passa a ver que é diferente. Então, aqui, para quem vivia sem se conhecer, parecia que o mundo não tinha princípio nem fim, porque ninguém sabia a causa do seu princípio e muito menos seu fim. Hoje todos passando a se conhecer e sabendo porque todos assim são, ou porque todos ficaram assim, e como foi feito o princípio e como será o seu fim. E todos tendo a ciência do porquê todos assim são, porque passaram a se conhecer. Quando viviam na classe em que estava de animal racional, ninguém conhecia. E por ninguém se conhecer, muitos julgavam a vida como se a vida fosse essa mesma, em que tudo parecia que era, porque regiam tudo pelas aparências. As aparências passaram a ser verdades, passaram a ser o que não era, por isso ninguém sabia o porquê todos eram assim. E assim todos vivendo sem se conhecer, até que chegasse o dia como chegou, de todos passarem a se conhecer. Mas para chegar esse dia, a natureza ela mudou de fase. Em 1935, mudou a fase animal racional para a fase racional. Vamos arrancar de nós cada vez mais naturalmente, através dos estudos, essa parte animal a qual estamos ligados, a energia elétrica e magnética, fase do animal racional para a fase racional. Todos na fase racional, na fase do desenvolvimento. Eu tô com o aparelho, então às vezes atrapalha aqui, fica atrás dos dentes, atrás desses dentes aqui da frente. O desenvolvimento do raciocínio, todos passando a se conhecer e sabendo quem são, por que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, porque passaram a se conhecer. Então, pessoal, esses engambelos artificiais, todo o progresso artificial e todos os engambelos naturais foram precisos e necessários existir para a lapidação do animal de origem racional. Coisa alguma foi desnecessária, tudo foi necessário e precisa existir para a lapidação do animal racional, para o extermínio da ferocidade, do atraso, da brutalidade do animal racional. Foi preciso e necessário existir tudo que já existiu e existe para a lapidação do animal de origem racional. As duas energias para a lapidação dos imaginadores e pensadores. Essa é a causa do todo pensador e imaginador ser um sofredor imortal, por não aguentar a lapidação dessas duas energias, para amansar e domar e acostumar as feras a se respeitarem mais ou menos, né? O desrespeito ainda impera no mundo, né? Por quê? Porque se a gente, já que se conhece, a gente vê que a gente quer respeitar outro ser humano,
Mas as pessoas que não se conhecem, como elas estão ligadas à energia elétrica magnética, elas não vão ter essa melhora nela. Então, o que vai acontecer aqui? Nós estamos sendo recuperados pela fase racional. Nós estamos recuperados. E a causa de passarem por todas as fases de lapidação foi preciso e necessário. Porque foram rudes demais na fase de monstros, na fase de selvagens, na fase do bicho racional e no início da fase do animal racional. Então tem o bicho racional e o animal racional. O bicho racional ele teve na categoria do que? Ele não vinha, a estrutura dele era mais do que de selvagem, né? Aí mudou a estrutura dele, lapidou mais, né? Lapidou mais, tirou todas aquelas rudez dele, veio vindo na civilização, aí ele se tornou, saiu da classe selvagem, veio para a classe de animal racional. Então é essa que é a estrutura melhor dele, né? Melhor em tudo, melhor no cérebro. A natureza foi elaborando toda essa estrutura melhorada do ser humano e trazendo ele, aperfeiçoando ele, todo ser humano, né? Todos têm gênio, uns mais, outros menos e outros demais, e outros violentos já são os que não medem consequências sobre o domínio do gênio hereditário de ferocidade. Todos nós passamos às vezes por uma raivinha, outros por uma raiva, né? Uma raiva de querer matar todo mundo, né? Então aqui o racional superior vem falando que tem os bons, que são os humanos, e tem os maus, que são os ex-humanos, verdadeiras feras humanas. É o mal hereditário ou magnético ligado nos nervos, a energia magnética ligada nos nervos, a causadora da ferocidade dos gênios maus, dos gênios de feros, do gênio feroz, e de já muito com a civilização, eles se tornaram mansos, mais compreensíveis, mais humanos, mas também existindo os desumanos, que onde está o bom também está o mal. Então, o que aconteceu com essas pessoas? A natureza ela não teve tempo de lapidar todas essas pessoas de uma vez só. Então, é o caso de quando a pessoa vem vindo com esse mal hereditário que está nos nervos, quando ela chega nessa civilização assim, ela foi feita mais dotada pela energia magnética que tratou, porque ele fala o nervo que o nervo é a parte que a pessoa entende mais, né? Ela não vai saber a estrutura, né? Tem gente que ela não estudou, ela não teve instrução nenhuma, analfabeta, a pessoa que não passou pela escola nenhuma. Nervo é uma palavra bem comum para a pessoa entender. Mas sabemos que dentro do cérebro já tem toda uma estrutura neural, a qual o ser humano ele está ligado a essa energia elétrica, que ela dá os impulsos elétricos ali. Então, quando esses seres humanos, eles chegam aqui na civilização, ainda não teve tempo de mudar a estrutura dele, ele ainda está uma pessoa monstra no meio da civilização. Porque a natureza não teve tempo. Eu sei que tem um livro, não vou lembrar aqui agora, porque eu não tenho evidência racional ainda, né? Mas se eu tivesse, já estava falando. Tem um livro que fala que a natureza, ela ainda vai dar tempo dela lapidar todos, né? Aquela que ela não puder lapidar vai descer de classe. Por quê? Porque já deu o tempo necessário, mas eu acho que não é assim. Por quê? Porque se a natureza ela fez o feito e a pessoa não é culpada dela ter feito mais dotada pela energia magnética para deixar ela como monstra, porque nós saímos da fase de monstro, fomos para a fase de selvagens. Da fase de selvagem viemos para a civilização. Mas dentro da civilização, como eu acabei de ler aqui, existe ainda esses seres desumanos, maus, né? Então, ele está falando aqui, o bem progride, o mal regride. Essa foi a evolução de todas as fases, que foi preciso e necessário essa grande lapidação para o extermínio da ferocidade, da rudez, do atraso, da brutalidade. Foi preciso e necessário existir tudo que existe no mundo.
e tudo que já existiu para civilizar e domar e amansar e equilibrar mais ou menos as feras humanas, que de muito de aparências todos vêm vivendo, que foi preciso e necessário existir as aparências para que todos fossem lapidados pelas aparências. As aparências foram feitas pela dona do pensamento e a dona das imaginações. Por quê? Porque foi preciso e necessário para a lapidação do animal de origem racional. Essa é a evolução do aperfeiçoamento dos seres feitos pela dona de tudo, a natureza. A natureza, ela é a vida, é a planície racional. Essa é uma organização desse mundo, desse segundo mundo, o mundo elétrico magnético. Então, sempre às vezes eu repito aqui e as pessoas estão cansadas de saber o que é a natureza. A natureza antes ela foi planície racional, massa cósmica pura, limpa e perfeita de energia racional. A energia racional pura, limpa e perfeita. Então, ela se transformou, ela saiu do estado natural dela. Saindo do estado natural dela, ela deu condição para a vida do animal racional. Só que para chegar ao animal racional, né, que terminou em 1935, passou por essas grandes fases, grandes ciclos da natureza, para ela vir aperfeiçoando o ser humano. Então, a natureza é isso daí, né? Ela é duas energias elétrico-magnéticas. Então, por serem viveres desconhecidos de si mesmo e assim vivendo sem se conhecer, ninguém sabia porque tudo existia, por não saber, por viver sem se conhecer, essa causa. Para o pensador, a vida não tinha solução, porque o pensador não sabia, porque pensava, nem imaginava, e por isso não sabia, porque tudo existia, por não saber, porque viver sem se conhecer, dizia, a vida não tem solução. Porque estavam marcando passo nessa lapidação, para serem bem lapidados, assim preparados pela lapidação. Para que quando chegasse a fase racional, todos estivessem mais ou menos em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, a fase natural da natureza. Então, é aqui que eu quero ler, né? Que é a parte, né? A conclusão do meu tema, na página 81. A causa de passarem por todas as fases de lapidação que foi preciso e necessário, porque foram rudes demais a fase de monstros, na fase selvagens, na fase de bicho racional. Então, a rudez e a ferocidade era muito grande e foi preciso e necessário passarem por todas essas fases de preparação, sendo todos preparados pela lapidação até chegarem a civilizados, para que depois de civilizados chegarem à fase racional e estarem mais ou menos em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, a fase natural da natureza. Todas as fases do passado foram fases tenebrosas, horrorosas, porque brilhava a ferocidade, até que todos, por meio da lapidação, fossem amansando, fossem ficando domados e acostumados a viver melhor e cada vez melhor, acostumados sim, porque até hoje são ferozes. Então, quer dizer que quem se amansa, quem que se torna um verdadeiro manso, andando mansamente na toda a caminhada daqui para frente, na jornada nossa aqui na Terra. Quem se torna manso? Quem está se desligando dessas duas energias, vivendo cada vez melhor, porque eu não posso viver bem se eu sou uma gente ligada nessas duas energias. Se eu não me conhecer, eu vou ficar ligada a esse mundo, né? Esse mundo do irracional, e vou descer de classe e não vou desenvolver o meu raciocínio e vou passar para a hierarquia muito grande, essa volta muito grande para voltar ao mundo racional. Passar todas as classes, a hierarquia do bicho irracional,
né? Que ele é o espermatozoide, a água desce, sempre vai descer, para depois ela subir. Então, desculpa. Então, pessoal, todas as fases do passado foram fases tenebrosas e que acostumados sim. Então, nós nos acostumamos com o quê? Com as aparências apenas. Nós não domamos, porque qualquer coisinha que alguém pisa no meu calo, que alguém dá um cutucão em mim, né? Já o que? O meu hereditário, ele se aflora ali, aí eu vou ser uma pessoa ríspida, uma pessoa insuportável, intolerável. E por quê? Porque eu estou ligada ainda à energia elétrica e magnética, né? Então, para que nós nos desligamos, né, de uma vez por todas essas energias, o contato aqui, ó, o contato aqui com a energia racional, e vai limpando, vai nos desligando, desmaterializando. O que é desmaterializar? Se desligar dessas energias para nos ligarmos à nossa verdadeira energia racional e serem verdadeiros humanos. Então, por isso destroem uns aos outros, mas com a lapidação foram ficando acostumados a viver melhor e vieram melhorando, como estão vendo o grande brilho da civilização, né? Você vê que quando a gente sai de casa, a gente vê que as pessoas são educadas, né? E naquela, porque ele está falando que lá é tenebrosa? A pessoa não pode ir ver o outro lá, a pessoa dava uma olhadinha assim, né? Uma olhadinha pro outro assim, já estava se enfurecendo com o outro. Então quer dizer que hoje a gente olha o outro ser humano com um olhar de humano, né? Um olhar de humano. E essa olhar que a gente olha um pro outro é porque a energia racional tá aqui já. A gente olha, se respeita, a gente olha e né, com educação, né? Pede por favor, dá licença, posso sentar aqui, bom dia, né? As coisas básicas, né? Pedir desculpa, olha, desculpa por causa de eu ter feito essa falha, né? Já tenho essa consciência, nossa, por que fiz isso, né? Vou pedir desculpa para a pessoa, uma humildade. Antigamente as pessoas eram humildes, não, eram arrogantes, pessoas totalmente arrogantes, né? Que ela achava que ela tinha direito de xingar, esbravejar e humilhar os outros. Então, mas sempre conservando a índole hereditária da felicidade do passado. Então, é o que eu tô falando, né? E esses gênios, né, que eu já li aí. E o que eu pude trazer para vocês aqui, pessoal, esse tema. Mas olha, para você ver, ainda não acabei esse volume. Tem muita coisa legal aí. E tenho que separar um dia especial aí que eu vou dar o meu relato, né? Já comecei hoje, já falei alguma coisa hoje. A minha depressão, cheguei na cultura racional me arrastando com depressão, tá? Tenha um bom dia, né? Espero que goste. Ative o sininho para as pessoas que estão conhecendo o canal hoje, para que possa ter aí, sinalizar o YouTube, mandar. E por favor, né? Com as pessoas dando os seus likes, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Ela está colaborando para que esse conhecimento vá em mão de outras pessoas, porque tem coisas maravilhosas aqui para as pessoas que sofrem disso, sofrem de depressão como eu sofri. Eu sou da área da saúde, técnica de enfermagem, já tratei de doentes, né? Várias portadores de doenças diferentes umas das outras muito gravíssimas, né? Então, quanto que a pessoa pode, né, através desse canal, ajudar essas pessoas, né? Através do meu relato, a pessoa vai saber que a cultura racional, a energia racional, ela é poderosa, ela pode tirar todos nós desse sofrimento, né?
mas a gente também tem que fazer por onde, e as pessoas têm que ajudar umas às outras, né? Quem conhece o canal, divulgar o canal, divulgar outros canais aí, né? Para que se prolifere essa cultura, a cultura do bem, né? Que é o fazer o bem sem olhar a quem. Até mais. Obrigada.